Renato Amoedo, ou mais conhecido como 38ão, é uma figura que tem intrigado diversas pessoas na internet com suas falas extremamente polêmicas. Pra mim, ele era só mais um louco na internet falando asneira pra viralizar. Mas quando descobri que Renato era um multimilionário em Bitcoin, que ainda vivia com seu salário de servidor público, aquilo me chamou muita atenção. Você é perito criminal, isso, né? eu faço local de crime. Você ainda trabalha na polícia? Trabalho na polícia. Tiro o bebê de para-brisa, entro em cadeia. E foi aí que eu abri ouvidos para o que ele realmente tinha a me dizer. E o resultado foi um despertar violentíssimo. E eu gostaria de deixar claro aqui que Renato não é nosso herói. E eu acredito que nem ele esteja interessado nisso. Eu mesmo, apesar de entender 90% dos seus discursos, não concordo com tudo. E tá tudo bem, isso é normal. O importante aqui é a mensagem que ele tem para passar, que tem o poder de salvar ou destruir vidas. Então se prepare, que essa pílula vai ser difícil de engolir. Mas ao final de contas, quem é Renato 38ão? Nas diversas vezes em que ele falou sobre sua vida, Renato disse que cresceu como qualquer outra criança de classe média, passando a infância e a adolescência estudando em escolas religiosas. E a religião se torna mais tarde um dos pilares para que ele pudesse enxergar o mundo e desenvolver a sua mentalidade. Renato nunca deixou de trabalhar a sua mente, e ele seguiu uma carreira acadêmica de muito respeito. Renato Amoedo se formou em Engenharia de Produção Civil pela Universidade do Estado da Bahia e Direito pela Universidade Federal da Bahia. Depois disso, fez pós-graduação em Direito Empresarial, fez seu mestrado em Direito e o doutorado em Administração de Empresas. Renato trabalhou no meio acadêmico como diretor adjunto do curso de Direito da Faculdade Batista Brasileira e como professor em diversas instituições de ensino, como as Universidades Federais de Tocantins e da Bahia. Mas não é surpresa de que Renato chegou onde está. Atualmente, ele deixou o meio acadêmico para trabalhar como perito criminal no Departamento de Polícia Técnica da Bahia, além de ser pesquisador da Associação Brasileira de Direito e Economia. Lá no passado, Renato ainda não era o 38ão. Ele ainda não era esse cara que nós vemos nos podcasts, tocando em tudo quanto é tópico polêmico. Ele ainda não era um multimilionário que vivia de seu salário de servidor público. Aquele Renato acreditava na carreira acadêmica. Aquele Renato era muito diferente. Algo aconteceu nesse meio tempo que transformou sua vida para todo sempre. Renato descobriu uma verdade que o fez querer tirar a própria vida, de tão impactante. Não foi o Bitcoin. E eu não vou mentir pra você, quando eu descobri essa simples verdade, minha vida também mudou completamente. Essa verdade se chama juro negativo. Pra quem é como você, que toda a vida trabalha para juntar seu dinheiro, que sempre pensou em planejar um futuro para poder ter uma vida melhor, saber essa verdade vai doer. Saber que todo o seu trabalho pode simplesmente não valer de nada e que o sistema pode destruir tudo que você tem, não é fácil. Mas é muito melhor ouvir a verdade agora do que viver uma vida inteira em uma ilusão que não vai levar você a lugar nenhum. E muito pior, que pode te deixar na lama e atirar todos os seus esforços no lixo. Entender o conceito de juro negativo é bem fácil. Basta pegar uma lista de compra dos anos 2000, quando R$1 de pão era o suficiente para fazer uma festa. Naquela época não era tão barato assim, até porque o salário mínimo girava em torno de R$151. E olha que maravilha, hoje ele gira em torno de 1.412. Nós estamos ricos, não estamos? Na verdade, provavelmente estamos bem mais pobres que antes. E juro negativo, mais conhecido como o aumento da base monetária, é muito fácil de entender nesse sentido. A base monetária significa a quantidade total de moeda em circulação e em reservas bancárias mantidas no Banco Central. Quando os governos aumentam a base monetária, geralmente imprimindo mais dinheiro ou liberando mais reservas, isso pode levar a um aumento da inflação. Se a quantidade de dinheiro cresce mais rapidamente do que a população de bens e serviços, ou seja, se o governo imprime mais dinheiro do que nós estamos produzindo, uma pequena bola de neve vai se formando, e essa bola de neve é chamada de inflação. Os governos podem alterar a forma como a inflação é medida para que pareça menor do que realmente é. Quando a inflação é subestimada, a percepção do público sobre perder o poder de compra é mascarada, ou seja, você não percebe que seu dinheiro está cada vez valendo menos. E as pessoas acabam não percebendo que estão ficando mais pobres, de tão lento e perfeito que esse esquema é. Quando a inflação é alta, o poder de compra do dinheiro diminui. Ou seja, a mesma quantia de dinheiro compra bem menos do que antes. Por isso que com 50 centavos você conseguia comprar uma infinidade de balas nos anos 2000. E hoje
mal serve para um cigarro a varejo. E basicamente, seu poder de compra sempre vai sendo perdido a cada dia que passa. Não importa se você é o velho da Havan ou simplesmente um batalhador comum brasileiro. E nem adianta tentar investir esse dinheiro em ativos na bolsa, hein? Até porque se a inflação é mais alta do que os rendimentos que você tem, o valor real do seu dinheiro diminui. Isso significa que, mesmo que seu saldo bancário pareça aumentar, o que ele pode comprar diminui. Ficou difícil, né? Tudo bem, preste atenção. Imagine que você tem 10 mil reais guardados em um banco que oferece uma taxa de juros anual de 1%. A inflação real, não a oficial, é de 6%. Após um ano, seu saldo no banco será de 10.100 reais, considerando os juros. Mas o poder de compra desse dinheiro será equivalente a aproximadamente 9.434, considerando a inflação real. Assim, você perdeu o poder de compra, mesmo que o valor nominal do seu dinheiro tenha aumentado. Você apenas tem a ilusão de que está enriquecendo, até porque os números estão aumentando. Esse é o efeito do juro negativo real. E todo esse sistema será sempre mais cruel com o mais pobre. A inflação real aumenta da base monetária. Se você não tem agora... O que você fala de base monetária? Ou seja, a quantidade de grana aumenta, aí você, como tem mais dinheiro naquele país, as coisas começam a valer... tem mais dinheiros. Tem mais dinheiro e menos riqueza. Se o Brasil crescer agora 50%, ele não volta ao que era em 2011. Se o Brasil agora subir em dólar nominal 50%, ele não vai voltar a ter a riqueza que tinha em 2011. Se você considerar em relação ao resto do mundo, se dobrar, não chega. É isso. Então, tipo assim, como é que a gente está em um país que em relação ao resto do mundo, a cada 10 anos, tá valendo metade do que valia antes, né? E as pessoas não percebem isso, né? O negócio do sapo na panela, né? Vai esquentando. Você vai perdendo, você vai sendo diluído em 20%, 30% ao ano. E o pior de tudo, você tem um investimento lá, investimento entre aspas, porque não existe nenhum investimento em banco e nada disso, juro negativo, não é investimento, não é isso? Você não tem VPL positivo. Aí você chega no banco, o cara vai lhe pagar 15%, imprime 20% mais reais, você perdeu 5%, não é isso? E aí o cara ainda vai botar você para pagar imposto de renda. Sobre aquilo que você ganhou. Na verdade, a correção monetária seria mais do que o que você recebeu, né? Entendi. Ou seja, é um falso ganho. Eu acho que eu estou ganhando alguma ganho coisa nominal ali e perda real. Em CDB ou no Tesouro, ou seja lá o que for, porque ele ganha um pouquinho acima da inflação, mas na realidade a inflação real dos valores é acima do que o mercado financeiro me paga, é isso. Pois é. Mas eu considero que eu posso estar errado. O que eu posso afirmar com certeza são fatos. E o fato no presente é que a gente vive em um regime de juro negativo, que a inflação real não é 6,5% em média do real, que a inflação não é esses índices que passam na televisão, a inflação é o aumento da base monetária, que nos últimos 10 anos foi acima de 20% ao ano. Então, se você tem qualquer investimento que descontar do risco e todos os custos, todo o trabalho que você tem, todos os tributos, ele não lhe retorna acima de 20%, 22% ao ano em real, você está perdendo em dinheiro. E é isso que o governo faz